Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem cerca de 32,9 milhões de pessoas idosas com 60 anos ou mais, o que representa quase que 16% da população total do nosso país. É muita coisa, viu? Boa parte desses idosos são cuidados por familiares em casa e muitas vezes sem preparo para atender às necessidades de cada um, o que gera um cansaço não apenas físico, mas também psicológico. Pensando no bem-estar do idoso e da família, pedir ajuda profissional se torna uma das opções mais viáveis. Mas qual que é o momento ideal para a gente pedir esse auxílio, sem se sentir culpado, de repente, com essa decisão? Quem nos explica o assunto é a especialista em saúde do idoso, Luziane Mendes. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Que alegria estar aqui novamente com vocês. A gente que está muito feliz, viu, pela sua contribuição. Fica à vontade. Que bom, muito obrigada. Lu, quando a gente fala desse assunto, eu acho que tem aquele momento que você fala assim, e agora? Parece que eu vou precisar de alguma ajuda. Quando que a gente consegue entender que, de repente, só a família ou que a pessoa que você gosta, seu pai, seu avô, está precisando de alguém a mais para ficar fazendo companhia para ele? Sim, você começou dizendo um ponto assim que é muito importante. Às vezes a pessoa se sente culpada. Eu não posso pedir ajuda porque ele cuidou de minha vida inteira, ela sempre se dedicou tanto a mim. Então eu tenho que dar conta, né? Então o primeiro passo começa aí. Eu não tenho e eu não vou conseguir dar conta sozinha. Então a gente já precisa entender que, de acordo com a realidade de cuidar de uma pessoa idosa, sempre é necessário que eu divida as responsabilidades do cuidado. Então, se eu tenho mais irmãos, mais irmãs, é importante a gente entender que eu não estou pedindo ajuda. Porque quem precisa não sou eu, é o meu pai, é a minha mãe. A responsabilidade precisa ser dividida. Porque eu ajudo, eu estou aqui agora na TV Aparecida ajudando milhões de cuidadores que me ouvem. Mas dentro de casa, a gente compartilha a responsabilidade. E cada um vai assumir um nível de responsabilidade, né? Existe aquele que é o cuidador principal. Então é aquela pessoa que está com uma dedicação de tempo maior, que de fato ela tem uma carga maior no cuidado. Mas eu posso dividir a responsabilidade, por exemplo, com o meu irmão que até mora em outro país, mas pode ajudar financeiramente, ajudar a administrar as contas, ajudar até mesmo a administrar compras, porque hoje o mundo online favorece, né? Então é sempre importante a gente entender que, eu sou a filha solteira que não casou, ou eu sou a mulher, porque normalmente, né, o cuidado ele é mais destinado à mulher, é algo feminino. Mas não significa que ele é exclusivo. Então é muito importante que as filhas e os filhos entendam que é importante compartilhar, mas que esse compartilhamento não é uniforme. E isso muitas vezes é onde pega para os filhos. Porque eu queria que todo mundo passasse o mesmo que eu passo, dividisse a responsabilidade no mesmo nível, porque é muito sobrecarregante, sobrecarrega muito, é uma sobrecarga muito grande sobre aquele cuidador principal, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, eu vou compartilhar a responsabilidade, mas o nível de responsabilidade dessa filha, desse filho, que é chamado cuidador principal, sempre vai ser maior. Então, não vai existir, talvez, essa divisão, vamos dizer, igual, né, de responsabilidades. Não, mas o mínimo que alguém fizer já é um grande alívio. Já é um grande alívio. Mas sabe uma coisa interessante? Quando eu sou a cuidadora principal, eu vou cuidando. E eu vou fazendo tudo que eu posso e de repente eu percebo que eu já não consigo mais, mas ainda assim eu vou fazendo. Então as pessoas que estão vendo, os meus irmãos, os meus tios, tá dando conta. Ela não sabe a custa do que eu tô dando conta, mas simplesmente vai olhar, tá dando conta. E aí eu começo a falar assim, mas ele tá vendo minha sobrecarga e não oferece ajuda? Mas ele tá vendo que eu tenho que fazer tudo e não faz nada para me ajudar? Não, o outro está vendo que você tá dando conta. Ele não sabe a custa do
que você está dando conta, o quanto isso está te custando, né? Fisicamente, igual a Gabi disse, psicologicamente, emocionalmente, tudo tem um custo. Então, o primeiro ponto é o cuidador principal saber que o óbvio precisa ser dito. Olha, eu estou me sentindo esgotada, eu estou me sentindo no limite, não consigo mais continuar do jeito que eu estou. E aí entra o ponto, né, de se sentir culpada por sentir assim. Meu Deus, mas eu não posso cansar? Eu não posso estar... Eu não estou dizendo que eu não quero cuidar, eu só estou dizendo que eu estou cansada. Então, quem é o cuidador principal precisa começar a dar nomes para cada situação que vive. Eu estou cansada. Não é sinônimo de não quero cuidar. Não é sinônimo de vou ser negligente com a minha mãe e com o meu pai. Não, eu estou cansada. E tá tudo bem ficar cansada, porque esgota mesmo. Nesse Então, ponto, deixa eu só te interromper Claro. para te fazer uma outra pergunta. Nesse ponto do cansaço e talvez, né, de uma necessidade assim de ter uma pessoa ali cuidando principalmente, talvez seja um sinal de que chamar um cuidador de idoso profissional seja interessante para ajudar nessa sobrecarga, ou até mesmo a questão de uma casa de repouso. Como que funciona essa decisão de eu pedir ajuda nesse sentido de um profissional? Sim, é muito importante e eu acho lindo nós estarmos essa semana falando sobre isso, porque sexta-feira dessa semana é o Dia Nacional do Cuidador de Idoso. Então, de fato, assim, são profissionais que fazem muita diferença. Fazem muita diferença tanto para o idoso quanto para a família. Então, o ter o cuidador profissional em casa não vai eximir o familiar do cuidado. Sim. E muitas vezes eu evito chamar porque na minha cabeça pode dar a impressão de que eu estou terceirizando a minha mãe, terceirizando o meu pai. Não, é simplesmente um apoio. É simplesmente uma ajuda para aquilo que é o trabalho do dia a dia. Lembrando que cuidador não é para trabalho da casa. Então a família precisa ter isso muito claro. A pessoa está ali para cuidar da pessoa idosa e daquilo que envolve a pessoa idosa. Então é um apoio. Enquanto isso, eu como filha consigo trabalhar com a cabeça mais tranquila. Sim. Eu consigo talvez visitar meu filho, visitar meu neto. Quando eu volto para casa e meu pai ficou ali com aquela cuidadora, ele teve alimento, ele teve a medicação, ele não faltou nada. Pronto, eu estou descansada e eu consigo dar a atenção que o meu pai precisa. Eu consigo dar o carinho. Por quê? Porque quando eu estou 24 horas imersa no contexto do cuidado, aquilo que o idoso mais precisa, eu não tenho condição de dar. Porque eu já estou cansada, irritada, exausta. Aí eu perco a paciência, eu falo alto, eu grito. Aí eu me culpo, eu me sinto péssima. É uma cadeia, né, Gabi? Vai virando um ciclo terrível. Então, pedir ajuda não é uma fraqueza. Pelo contrário, é um passo de um amor muito grande e um desejo enorme de um cuidado de qualidade. E ali a gente vai compartilhar as responsabilidades do cuidado. Eu, como filha, eu tenho as minhas responsabilidades que o cuidador profissional não vai assumir. Né? Então, identificar aquilo. Qual é o meu papel enquanto filha no cuidado? E o que eu posso pedir ajuda para alguém? Né? Se eu não tenho dinheiro para contratar um cuidador, eu posso pedir meu vizinho, meu amigo lá da paróquia, da pastoral, nem que seja, olha, me ajuda, fica aqui para o meu pai para eu participar da missa. Então vamos combinar, domingo você pode ficar aqui de tal hora para eu participar da missa? Né? Então, o cuidador profissional, ele tem esse papel de agregar. Não é para o filho terceirizar o cuidado, não, pelo contrário, ele vai agregar ao cuidado. Então, isso faz toda a diferença. A gente tem um VT, uma matéria, onde a Michelle foi conhecer uma casa de repouso e vai mostrar um pouquinho pra gente. Que legal. Envelhecer faz parte da vida, mas viver essa fase com carinho e cuidado faz toda a diferença. E hoje eu estou aqui em Taubaté
para conhecer a Clínica Vila Vitória, um espaço onde as histórias são compartilhadas e o envelhecimento é vivido com afeto, dignidade e qualidade de vida. E eu estou aqui com o Raul e ele que vai apresentar esse espaço tão acolhedor pra gente. Raul, tô encantada, viu? Vamos tirar um pouquinho essa visão equivocada das pessoas sobre uma casa de repouso, né? O que esse espaço proporciona para esses idosos que aqui estão? Primeiro, muito prazer, né, em receber vocês aqui, receberem a TV Aparecida, é sempre um orgulho pra gente, principalmente, né, poder trazer, né, um pouquinho, né, dessa verdade e desmistificar, né, toda essa questão que as pessoas têm nesse preconceito em relação às instituições de longa permanência e às casas de repouso. Hoje o principal, né, eu acho que para você buscar numa casa de repouso é a questão da interação do idoso, né, acima de tudo, socialização, cuidados, né, em relação à saúde, que muitas das vezes a família não está preparada para oferecer. Né? A família tem esse sentimento, né, de querer cuidar, tem um carinho muito grande, mas muitas das vezes falta a experiência adequada. E é isso que a gente oferece aqui. Né? A gente traz atividades, né? Nós trazemos a questão da rotina para eles, a socialização. E hoje a Clínica Vila Vitória, ela não se limita só no espaço aqui interno, né? A gente faz também trabalhos externos com eles. Por exemplo, o idoso que chega aqui hoje que tem o hábito de ir ao shopping, né? A gente leva esse idoso ao shopping, né, seguindo as recomendações e as autorizações dos familiares. Idoso que está acostumado a ir na missa, né? A gente também oferece esse serviço, né, com motorista, né, com tudo. Fazemos também passeios a padarias, a restaurantes. Que bacana, Raul. E a gente pôde observar também que aqui dentro eles têm bastante atividade para fazer também, né? Tem sim, tem sim. Hoje eles têm, né, a terapia ocupacional de 2 a 3 vezes por semana. Eles têm a fisioterapia, que também é um fator muito importante, né? Então a nossa fisioterapia ela é 2 vezes por semana. Em caso de dores ou alguma limitação mais severa, a gente intensifica. O idoso, eu acho que ele começa a se sentir muito, até a questão mesmo da depressão, né, em idosos, ela começa a aparecer principalmente quando ele se sente isolado ou quando ele começa a perder a autonomia. Né? Muitas das vezes ele está lúcido, ele está bem, mas ele começa a sentir que o corpo já não responde mais do mesmo jeito. Então a importância é isso, é a gente manter essa autonomia para que ele se sinta útil, né, no dia a dia, para que ele possa fazer as suas refeições com as suas próprias mãos, para que ele possa, né, no banho também, mesmo com auxílio e supervisão, muitas das vezes ele mesmo, né, trabalhar o banho com a supervisão das meninas, ele mesmo ter autonomia para escolher a roupa que ele vai usar, ele mesmo poder manter essas atividades, porque essas atividades é que fazem, na verdade, com que ele continue se sentindo vivo e útil, né, com uma rotina como todos nós. Na Vila Vitória, todos os colaboradores oferecem o mesmo carinho, respeito e atenção que gostaríamos para os nossos próprios pais e avós. E nesse meu tempinho por aqui, eu tive a alegria de conhecer a Dona Aide e a Dona Vera, 2 mulheres com histórias de vida incríveis e que vivem toda essa rotina de zelo e cuidado. Tudo bem? Vocês estão tudo certinho? Tudo parece que sim. Você, Dona Vera? Ótimo, graças a Deus. Eu fiquei sabendo que a senhora foi a primeira residente aqui da Casa Vila Vitória, é isso mesmo? Eu propriamente não fui da casa, foi meu cunhado que comprou. Eu vim aqui algumas vezes como visitante, né? E agora, dessa vez, quando eu vi, já estava me pondo aqui. Fiquei sabendo que a senhora está se aproximando aí de uma data muito importante. Nossa. Quantos anos? Nossa, lá vou para os 100 anos. Raras pessoas conseguem chegar até essa idade, né? Que presente, né? Não sei. Coisa boa, Dona Aide. Se eu puder, eu venho contar para você. Por favor, e eu vou estar aqui para ouvir a senhora. Se Deus quiser. Amém.
E a senhora, dona Vera, como que é viver aqui junto com a dona Aide, junto com os outros residentes? Junto com a dona Aide não vale, porque a gente é amiga de muitos anos, né? E estamos juntas aqui por coincidência. A minha vinda para cá foi meio súbita. Eu era independente, morava sozinha, completamente independente, e sofri uma queda. Fui parar no andador. Aí eu falei, chega de independência, cansei. Vim para cá meio que no susto. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Estou amando, sabe? Porque independente de tudo, os funcionários maravilhosos, do ambiente muito acolhedor, tudo muito legal. Queimou a lâmpada. Nossa, queimou a lâmpada. Quem vai trocar? E aqui a senhora tem qualidade de vida, alegria, uma disposição. É uma beleza. Eu que tenho um pouco ainda de independência, né? Eu não estou totalmente domada ainda, mas tenho um pouco de independência. Estou no lugar certo, porque aqui eu tenho independência, eu faço curso de patchwork, uma vez por semana eu saio, vou fazer o curso. Se eu for tomar café com minha filha, eu vou tomar café com a minha filha. Não tem amarras. Além de todas essas amizades, esse vínculo que a senhora criou aqui, qual atividade que a senhora não falta? O quê? Qual atividade que a senhora não falta? As refeições. Não tem perigo. A comida é boa. A cozinheira é milagrosa. Que coisa maravilhosa. Obrigada, viu, dona Aide, dona Vera. Obrigada a vocês de terem vindo aqui conhecer este recanto. Nossa, fiquei apaixonada. Apaixonada. Que Já tô lindo. querendo ir lá fazer uma refeição com a dona Vera. Você vê, A dona Vera das gente? nossas, hein? Que maravilha, é a única coisa que ela não falta. Não perde. E tá certa, né? Mas é que legal a gente perceber isso, né? Hoje as ILPIs, né, Instituição de Longa Permanência para Idosos, a gente precisa desmistificar de fato a ideia que se criou a respeito delas. A gente sabe que lá na origem eram casas de caridade, né? E começou muito isso na própria Igreja Católica, os asilos vicentinos que ainda estão espalhados, né? Por todo o país. Mas a gente sabe que hoje existe uma estruturação desses ambientes. E, de fato, a instituição, ela não mais uma vez, né? Ela não vai tirar dos filhos a responsabilidade que cabe a eles. Então, quando eu identifico que a instituição pode ser favorável para o meu pai, para minha mãe, eu preciso entender que eu estou buscando algo que vai agregar ao cuidado. Né? Eu vivi uma experiência muito rica com uma filha em Minas, que me procurou para orientação, porque ela vivia com a mãe, o filho que era especial, o filho tinha um autismo em uma intensidade já bem severa, ela tinha ficado viúva e cuidava da mãe e do filho. Então era uma situação realmente assim, muito exaustiva. E aí eu fiz todo um trabalho de acompanhamento com ela, institucionalizou a mãe. Claro, vem aquele sentimento de culpa, de incapacidade, né? E que riqueza depois ela partilhar comigo. Ela é professora e aí ela conseguiu, a hora que o filho estava na escola, ela conseguiu voltar para a sala de aula. E o que ela fazia? Todo sábado ela ia fazer um trabalho voluntário na instituição, na parte de educação. E ela fazia não só com a mãe dela, mas ela atendia todos os idosos daquela instituição. Então ela fazia trabalhos de estimulação cognitiva com eles. Então eu falei, é exatamente isso, ela está ali assumindo a responsabilidade de filha, né, e fazendo aquele algo a mais ali na instituição com os demais. E a família é isso, o idoso está ali na instituição, eu posso trazê-lo para minha casa, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete, vamos assistir um filme. Por quê? Porque eu tenho a minha responsabilidade de filho. Essa responsabilidade eu não perco. Ter um cuidador profissional, estar numa instituição, não vai tirar de mim essa responsabilidade. Mas é exatamente o contrário. Eu vou fazer aquilo que como filho eu preciso fazer.
comer, dar atenção, dar amor, dar carinho. Por quê? Porque a exaustão do trabalho físico me foi tirada. Então agora eu estou pronta para de fato dar para minha mãe o que ela mais precisa de mim. Eu vou sentar ali ao lado dela, eu estou disponível para ouvir, porque eu não tenho que sair correndo para lavar a roupa dela, para fazer a janta dela, para arrumar o remédio dela. Não, pronto, eu tive alguém que fez isso por mim, seja a instituição, seja um profissional que eu contratei. Agora minha mãe sentou aqui, eu posso ser inteira para minha mãe. Eu estou psicologicamente preparada para isso. Então, esse é o papel do cuidador, seja dentro de casa, um cuidador profissional, seja na instituição. A hora que eu estou ali com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, eu estou inteira. Inteira. Olho no olho, né? Coração com coração. Disponibilidade de tempo. Porque se você pensar, por exemplo, uma pessoa idosa com Alzheimer, ela repete a mesma coisa um monte de vezes. Aquilo é cansativo. Deixa aquela filha exausta. E ela tem que cuidar da casa dela, do marido dela, do filho dela, da mãe, do trabalho dela. Então, quando ela chega ali com aquela mãe precisando de atenção, olha, desculpa, eu não aguento. Não consegue, né? E aí que entra a culpa, né, Biane? Por quê? Porque aí eu perco a paciência. Aí eu me sinto péssima, eu me sinto um lixo, eu me sinto a pior filha do mundo. Então, se eu tenho um cuidado, alguém que vai fazer essa parte física para mim, e o que que minha mãe precisa de mim? Ela precisa que eu dê banho nela. O banho eu posso terceirizar? Eu posso pagar alguém que me ajude com o banho? Posso colocar numa instituição que vai dinamizar a rotina? Gente, a rotina da instituição é fantástica. A rotina, seja para o idoso lúcido ou seja para o idoso que tem alguma demência, a rotina ela é fundamental para o cuidado com o idoso. Então, a instituição, colocando essa rotina, a socialização, quantos idosos estão sendo cuidados dentro de casa, vivendo depressão por isolamento social? Porque estão sozinhos. Estão sozinhos. Tem que conversar, tem que compartilhar, Exatamente. né? É um momento muito difícil, mas é um momento de acolhimento, né? Se sinta acolhida se você estiver passando por isso. É uma situação que todos nós vamos passar, chegar, né? A Abi sempre fala, se Deus nos permitir, chegaremos a essa fase também. Exatamente. E também dessa com os nossos pais, né? Mas que seja um momento assim tranquilo e que você escute também o que o seu pai deseja, o que sua mãe deseja, para que seja bom para todo mundo, né? Para todo mundo. Lu, seja sempre muito bem-vinda na nossa casa. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, sempre à Lu. disposição. Maravilhosa. Você de casa Obrigada. aproveite, os contatos dela estão todos na tela. Aproveita para fazer perguntas se você quiser. Pode Também mandar. tem canal no YouTube, ela vai te ajudar em muitas coisas, viu? Obrigada sempre. Podem contar comigo, vai ser uma alegria.